Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Meus irmãos, o nosso coração rejubila de alegria. Por isso, já no início desta celebração, o padre dizia: cantemos, ressuscitou, ressuscitou, porque esta ressurreição precisa penetrar o nosso coração e renovar a nossa vida. Precisamos sentir na nossa vida os efeitos desta ressurreição de Cristo. O seu amor imenso por cada um de nós. A misericórdia de Deus, ela é inesgotável. A misericórdia de Deus, nós poderíamos dizer, é obstinada. Ele nos ama tanto e faz de tudo para nos alcançar, para vir ao nosso encontro. Os discípulos estavam de portas fechadas. O Senhor, Ele ultrapassa estas portas para estar ali com os seus discípulos. Meus irmãos, a misericórdia de Deus, ela não tem freios. Ela ultrapassa até mesmo as portas fechadas. Vocês entendem isso, a grandeza disso? E estas portas fechadas, muitas vezes, é o nosso coração. O nosso coração, que existe ali alguns cantinhos, alguns lugares em que ficou armazenado o medo, a insegurança, a insatisfação, a tristeza, tantas coisas que invadem o nosso coração, que se alojam no nosso coração, não porque nós escolhemos isso, mas porque a vida trouxe isso. As marcas, as dificuldades da vida nos trouxeram, e é ali que a misericórdia quer entrar, é ali que o Senhor chega, é ali para derramar o seu amor e nos dar a liberdade, nos devolver a alegria de viver. E é por isso que quando Jesus ele entra, a primeira coisa que ele dá aos seus discípulos, o primeiro dom pascal, é desejar a eles a paz. A paz. Mas nós precisamos entender a diferença. Não é um desejo de paz. Não. A palavra de Jesus, ela tem poder. A palavra de Jesus, ela faz nova todas as coisas. Aquela paz que o Senhor dá aos seus discípulos, Ele confere com propriedade. E quando a paz de Deus, ela entra em nós, ela dissipa todo o mal e ela reorganiza toda a nossa vida. Jesus, Ele se coloca no centro. E isso significa que todo o nosso ser, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, ele converge para esta presença do Cristo ressuscitado. Talvez tantos de nós estamos precisando hoje dessa paz. E precisamos acolher, porque Ele nos dá. Ele nos dá. Ele nos dá e nos dá como um mandato. Porque não é simplesmente que Jesus dá aos seus discípulos, mas dando aos seus discípulos, Ele confere também o poder para que os seus discípulos possam transmitir com a mesma força, com a mesma eficácia, essa paz que reordena a nossa vida, que nos coloca de novo diante do Senhor como o nosso centro, como o nosso ponto de equilíbrio, como aquele que de fato dá a vida na nossa vida. E como isso é bonito! As misericórdias, elas não têm fim.
Vai dizer o profeta Jeremias nos livros das Lamentações: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. De não sermos consumidos. Nós somos falhos, fracos, somos aquilo que somos, mas é porque esta misericórdia não tem fim. Ela se renova a cada manhã. E que bonita essa palavra, a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. É essa misericórdia que vai ao encontro daqueles discípulos, não para condenar, de modo algum, mas dá a eles o perdão. E não é só o perdão daquele abandono que eles fizeram, não é só o perdão daquelas situações de fraqueza daquele momento, mas este perdão que o Senhor confere é o perdão a toda a humanidade que estava caída no pecado. Aquilo que nós tínhamos perdido por conta do pecado, o Senhor, Ele nos devolve na sua misericórdia. E mais do que isso, eleva a um grau maior de intimidade e de profundidade. Ele nos perdoa e dá aos seus discípulos a graça do quê? De perdoar. Por isso, meus irmãos, quando nós experimentamos da Páscoa de Cristo, quando nós fazemos parte dele, não resta em nós a falta de perdão. É impossível. O Cristo não pactua com falta de perdão. Vocês entendem a importância de nós permitirmos de experimentar este perdão que Ele nos dá de todos os nossos pecados, de modo que também nós sejamos instrumentos para os nossos irmãos. Agora, nós temos um sacramento por excelência que o Senhor institui aqui. Ele institui este poder de dar a liberdade, o perdão dos pecados, que é conferido à sua igreja. É o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação. E por isso nós precisamos buscá-lo, não porque a igreja diz que nós precisamos nos confessar ao menos uma vez no ano, mas porque nós somos desejosos de experimentar mais e mais dessa misericórdia de Deus. O sacramento da confissão não é um momento de humilhação, mas é um momento onde Deus manifesta o seu imenso amor por nós, que não se detém nos nossos erros, mas ao contrário, confere a nós a liberdade e, como vai dizer aqui, a alegria do ressuscitado. Porque quando nós somos aliviados das nossas faltas, quando este peso sai dos nossos ombros, nós sentimos paz, nós sentimos alegria. A paz e a alegria, elas caminham juntos com o ressuscitado, com a sua presença. Por isso a importância da confissão. Agora, o triste é quando nós confessamos de qualquer jeito, ou ainda por obrigação, quando ainda não somos capazes de acusar os nossos pecados. Que triste, quando não mergulhamos no mais íntimo de nós, quando não temos coragem. O Senhor, Ele passa pelas portas, e nós temos medo de abrir-nos para essa graça. Meus irmãos, o sacramento da confissão não é uma obrigação, é a celebração de um grande amor de Deus por nós. Um Deus que é misericórdia, um Deus que nos espera, um Deus que quer contar conosco. E é por isso que Ele não só dá aos discípulos, como vemos neste Evangelho, a graça de perdoar os pecados, mas Ele também sopra o seu Espírito Santo. Sopra o Espírito Santo. E este sopro, ele lembra a nós aquele sopro da criação. Quando Deus cria, Ele sopra sobre o homem a vida. Sopra esta vida, para dizer que a ressurreição é uma nova criação. Deus recria todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. Ele faz novo cada um de nós. E envia os seus discípulos em missão. A missão que nós temos de anunciar Jesus não é uma missão que parte de nós. Não, tudo aquilo que parte de nós tende a nada. Tudo aquilo que parte de nós perece.
Mas a missão que o Senhor nos confia é a missão que Ele mesmo nos dá. É Ele. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nós agimos em nome de Cristo, na pessoa de Cristo. Nós somos a extensão do Cristo. E é por isso que Ele age. Então não é o nosso desejo, mas é a sua ação através de nós. Agora, Santa Faustina, quando ela nos fala da misericórdia, ela nos ensina a termos algumas atitudes importantes. A primeira atitude é sermos capazes de confiar, porque ter fé é confiar. Ter fé é confiar. Precisamos confiar. Depois ela nos diz que é necessário acolher. Acolher. Como para nós é difícil acolher. Quando nós erramos alguma coisa, o outro vem nos ajudar. Não precisa não. Deixa que eu faço sozinho. Nós temos uma atitude imediata, um impulso dentro de nós, como se nós nos bastássemos a nós mesmos, como se nós precisássemos provar alguma coisa para alguém. Medo de não ser aceito, medo de ser julgado, medo de não ser entendido, medo de não parecer bom. Quanto isso nos atrapalha, quanto isso nos atrapalha. Agora é necessário acolher, se deixar conduzir, olhar que o outro vem em meu auxílio para me ajudar. E que bom ter o outro que me ajuda, que bom ter um Deus que é tão bom e tão compassivo, que vem ao meu encontro. E é necessário deixar-se, sair do pecado, sair da nossa tristeza. A nossa tristeza nos isola, é o que acontece aqui com Tomé. Ele estava no seu luto. O que Tomé sentia falta? Talvez sentia falta do seu amigo Jesus, a quem podia falar. Talvez se sentia triste porque os planos de libertação que podia ter em mente não aconteceram segundo aquilo que ele esperava. Mas este Tomé, ele volta para a comunidade, ele não fica sozinho. E é por isso que é importante nós resgatarmos todos aqueles que estão distantes. A comunidade, meus irmãos, é o lugar aonde o Senhor ressuscitado se revela por excelência. É aqui na comunidade. Até aqueles que fazem a experiência isolada do Cristo, todos são conduzidos à comunidade. Maria Madalena, ela tem a experiência com Jesus. O que ele pede? Vai à comunidade anunciar. São Paulo, lembrem de São Paulo, que caiu do cavalo, fez uma experiência profunda com o Cristo, mas é necessário que ele vá até alguém que valide a sua experiência. É aqui na igreja, na comunidade, que as nossas experiências pessoais com Deus, elas recobram um novo valor, elas ganham um novo vigor, porque o Cristo ressuscitado, Ele está aqui no meio de nós. E por isso que o terceiro ponto que Santa Faustina, ela vai nos dizer, é que é necessário viver esta misericórdia. Viver esta misericórdia, colocar esta misericórdia na nossa vida, uma misericórdia para com os outros, dando o perdão necessário, uma misericórdia também conosco, porque às vezes nós somos tão autoritários, tão pesados conosco mesmo. Não estou dizendo que nós temos que ser laxistas e deixar tudo, não é isso, mas nós não podemos ser puritanos, como se nós não soubéssemos do que somos feitos, como se nós não soubéssemos da fraqueza que nós temos. Uma coisa é lutar para ser transformado pela graça de Deus, outra coisa é a prepotência de achar que eu posso fazer isso sozinho, e a arrogância de não reconhecer o quanto nós somos miseráveis e necessitamos da misericórdia. A misericórdia, ela se manifesta somente para aquele que se reconhece miserável, aquele que se reconhece fraco. Jesus, ele vem ao nosso encontro hoje e ele suscita com a sua presença este mesmo estupor que causa a São Tomé.
meu Senhor e meu Deus. É isso que hoje a liturgia quer ecoar no nosso coração, que nós nos coloquemos diante dele e reconhecemos que ele é o nosso Deus, ele é o Senhor da nossa vida. E como vai dizer aqui o finalzinho do nosso evangelho, não é necessário ver, não é necessário ver, é necessário crer. Mas é natural que todos nós, como Tomé, queiramos também fazer a nossa experiência. Quem nunca pediu, ai Senhor, quem nunca quis ser tocado por Ele? Isso não é negativo, não é negativo, isso é um passo. Mas depois de dar este passo, depois de ter feito essa experiência, nós precisamos aprender a caminhar pela fé, pela fé. Nós não tivemos a oportunidade que esses discípulos tiveram de ter Jesus ali, mas nós temos esta graça que o Senhor nos confere: bem-aventurado os que creram sem terem visto. Nós podemos participar desta mesma alegria, porque bem-aventurados é felizes, felizes somos nós, porque cremos sem ver, porque tocamos uma espécie de pão, tocamos o vinho, mas não enxergamos com os nossos olhos. Mas aquele que abre o coração, experimenta este mesmo estupor e diz: meu Senhor e meu Deus. Que Deus possa trazer hoje para o nosso coração todos estes dons pascais: a paz, a alegria, a graça de reconhecer a sua presença, este envio que Ele faz a cada um de nós, mas sobretudo o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos conserva sempre inseridos nesta graça. Esta graça que não cessa, por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.